Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar nos mistérios por trás de uma das obras de arte mais enigmáticas e famosas do mundo, a Mona Lisa. Você já se perguntou por que essa pintura atrai milhões de visitantes todos os anos? Por que, entre tantas obras-primas, a Mona Lisa se destaca como um ícone mundial? Neste vídeo, vamos explorar as curiosidades e segredos que envolvem esse quadro, desde sua origem até os detalhes mais misteriosos que continuam a fascinar estudiosos e admiradores ao redor do mundo. Então, prepare-se para descobrir o que torna a Mona Lisa tão especial. A Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, é uma das obras de arte mais estudadas e admiradas de todos os tempos. A história por trás de sua criação é tão fascinante quanto a própria pintura. Vamos explorar mais detalhadamente como essa obra-prima surgiu e o que a torna tão especial. Leonardo da Vinci começou a trabalhar na Mona Lisa em 1503, durante o Renascimento italiano, uma época marcada pelo ressurgimento das artes, da ciência e da cultura clássica. A obra foi encomendada por Francesco del Giocondo, um mercador de Florença, que desejava um retrato de sua esposa, Lisa Gherardini, para celebrar o nascimento de seu segundo filho. Daí vem o nome Mona Lisa, onde Mona é uma forma abreviada de Madonna, que significa senhora em italiano. O que torna a Mona Lisa única não é apenas a habilidade técnica de Da Vinci, mas também o seu profundo entendimento da psicologia humana, que ele conseguiu transmitir na expressão serena e enigmática da mulher retratada. A técnica usada por Da Vinci, chamada sfumato, é uma das chaves para essa magia. Sfumato é uma técnica de pintura que mistura as cores de forma tão suave que não se pode distinguir onde uma termina e a outra começa, criando transições sutis entre luz e sombra. Essa técnica é especialmente evidente nos contornos suaves do rosto da Mona Lisa, que parecem quase fluir no fundo da pintura, dando uma sensação de vida e tridimensionalidade à obra. Além disso, a composição da pintura é cuidadosamente planejada para guiar o olhar do espectador. A pose da Mona Lisa, ligeiramente voltada para a esquerda, mas com o olhar direto para a frente, cria uma conexão imediata e intrigante com quem a observa. O fundo paisagístico, nebuloso e quase onírico, contrasta com a clareza e a vividez da figura principal, destacando ainda mais sua presença misteriosa. Outra curiosidade sobre a origem da Mona Lisa é que, apesar de ter sido encomendada por Francesco del Giocondo, o quadro nunca foi entregue a ele. Leonardo carregou a obra consigo por muitos anos, refinando-a continuamente. Ele a considerava uma obra em progresso, sempre suscetível a melhorias. Somente após a morte de Leonardo em 1519, o quadro foi adquirido pelo rei Francisco I da França, que o colocou em seu palácio. Desde então, a Mona Lisa nunca mais deixou a França e eventualmente se tornou o tesouro mais precioso do Museu do Louvre. A Mona Lisa não era amplamente conhecida até o século XIX. Foi durante esse período que os românticos, fascinados pelo mistério e pela perfeição técnica da pintura, começaram a celebrá-la. No entanto, foi apenas após o roubo de 1911 que ela alcançou o status de ícone cultural global. A Mona Lisa, com seu sorriso enigmático e olhar penetrante, não é apenas uma pintura. É um mistério que tem desafiado historiadores e críticos de arte por séculos. A identidade da mulher retratada é uma das maiores questões que cercam a obra-prima de Leonardo da Vinci, e várias teorias surgiram ao longo do tempo para tentar desvendá-la. A teoria mais amplamente aceita é que a Mona Lisa seja, de fato, o retrato de Lisa Gherardini, esposa do mercador florentino Francesco del Giocondo. Este cenário dá origem ao nome alternativo da pintura, La Gioconda. Lisa Gherardini nasceu em Florença, em 1479, e era uma mulher de classe média, casada com Francesco desde os 15 anos. Eles tiveram 5 filhos, e a encomenda do retrato foi feita para comemorar o nascimento de seu segundo filho. Essa teoria é sustentada por registros históricos e documentos encontrados ao longo dos anos que ligam a família Giocondo à encomenda do retrato. No entanto, a história da Mona Lisa é rica em mistérios, e nem todos estão convencidos de que Lisa Gherardini seja a única candidata.
Uma das teorias alternativas sugere que a mulher retratada poderia ser Catarina Sforza, uma poderosa nobre italiana conhecida por sua coragem e influência durante o Renascimento. Catarina, que nasceu em Milão em 1463, era filha ilegítima do duque Galeazzo Maria Sforza, e sua vida foi marcada por intrigas políticas e batalhas, o que poderia explicar o olhar determinado e o sorriso enigmático da Mona Lisa. Outra figura que entra na disputa pela identidade da Mona Lisa é Isabella d'Este, uma das mulheres mais influentes da Renascença italiana. Isabella era uma grande patrocinadora das artes, e muitos retratos dela foram encomendados durante sua vida. Alguns estudiosos sugerem que Da Vinci poderia ter criado um retrato idealizado de Isabella, capturando sua inteligência e sofisticação. Há também uma teoria intrigante de que a Mona Lisa poderia ser uma representação da própria mãe de Leonardo da Vinci, Caterina. Leonardo era conhecido por ser muito ligado à sua mãe, e alguns historiadores acreditam que ele poderia ter canalizado esse afeto para criar um retrato idealizado dela. O sorriso da Mona Lisa é, sem dúvida, um dos aspectos mais fascinantes e discutidos da pintura. Desde que Leonardo da Vinci a pintou, esse sorriso enigmático tem capturado a imaginação das pessoas, despertando uma mistura de admiração e curiosidade. Mas o que faz esse sorriso ser tão especial? Leonardo da Vinci utilizou a técnica do esfumato para criar o efeito do sorriso da Mona Lisa. Essa técnica, que envolve a aplicação de camadas finas de tinta para criar uma transição suave entre as cores e tons, permite que o sorriso pareça mudar dependendo do ângulo e da luz. Quando você olha diretamente para o sorriso, ele parece quase inexistente, mas ao desviar o olhar, ele se torna mais pronunciado. Essa ilusão óptica é um dos motivos pelos quais o sorriso da Mona Lisa é descrito como misterioso. Ele parece mudar conforme o espectador o observa, criando uma interação dinâmica entre a obra e quem a contempla. O sorriso da Mona Lisa foi submetido a várias análises ao longo dos anos. Em 2005, um grupo de pesquisadores holandeses desenvolveu um software de reconhecimento facial para decodificar as emoções expressas pela Mona Lisa. O programa analisou a curvatura dos lábios e as expressões faciais, concluindo que o sorriso da Mona Lisa expressa 83% de felicidade, 9% de nojo, 6% de medo e 2% de raiva. No entanto, essa interpretação científica não resolve o mistério, pois a ambiguidade do sorriso continua a provocar diferentes respostas emocionais em cada espectador. A Mona Lisa, além de ser uma obra-prima da pintura, é um verdadeiro enigma repleto de segredos ocultos que continuam a intrigar estudiosos e entusiastas de arte. Com o avanço das tecnologias modernas de imagem, muitos desses mistérios começaram a ser desvendados, revelando detalhes surpreendentes que não são visíveis a olho nu. Uma das descobertas mais fascinantes e debatidas é a presença de pequenas inscrições microscópicas nos olhos da Mona Lisa. Em 2010, uma equipe de pesquisadores italianos utilizou ampliação de alta definição para examinar a pintura e encontrou letras e números minúsculos nos olhos da figura. No olho direito da Mona Lisa foram identificadas as letras L e V, que são amplamente interpretadas como as iniciais de Leonardo da Vinci. No olho esquerdo, as letras C, I e E ou B foram detectadas, embora seu significado exato ainda seja objeto de especulação. Além disso, na ponte que aparece ao fundo da pintura, há números que parecem formar 72, ou as letras L e V. Essas inscrições são tão pequenas que são invisíveis a olho nu, o que levanta a questão de por que Da Vinci teria incluído esses detalhes quase imperceptíveis. Alguns teorizam que essas marcas são uma forma de assinatura secreta do artista, enquanto outros sugerem que podem ter um significado simbólico ou esotérico, relacionado ao profundo interesse de Da Vinci por ciência, matemática e simbolismo. Outro aspecto intrigante revelado por investigações modernas é a presença de esboços e até de retratos ocultos sob a camada final de tinta da Mona Lisa. Em 2006, cientistas canadenses usaram tecnologia de infravermelho para descobrir esboços rudimentares que revelaram mudanças na posição dos dedos da mão esquerda da Mona Lisa, sugerindo que Leonardo da Vinci fez várias alterações enquanto trabalhava na pintura.
Em 2015, Pascal Cotte, um engenheiro francês, aplicou uma técnica avançada chamada amplificação de camadas para descascar a pintura camada por camada, como se fosse uma cebola. Essa técnica revelou que por trás da Mona Lisa há pelo menos 4 outras versões do retrato, incluindo uma figura feminina mais jovem e sem o sorriso icônico que conhecemos hoje. Isso sugere que a Mona Lisa, como a vemos hoje, é o resultado de um processo evolutivo no qual Da Vinci experimentou diferentes versões antes de decidir pela final. E aí, gostou de descobrir os mistérios por trás da Mona Lisa? Como vimos, essa obra-prima de Leonardo da Vinci não é apenas um retrato simples, é um verdadeiro enigma que continua a fascinar o mundo. Desde os segredos ocultos nas camadas de tinta até as teorias sobre a identidade da mulher retratada, a Mona Lisa é uma obra repleta de história, ciência e arte. Essas descobertas modernas, como as inscrições microscópicas e os retratos ocultos, mostram que, mesmo séculos depois, ainda há muito a aprender com essa pintura icônica. E isso é o que torna a Mona Lisa tão especial e eterna. Se você curtiu esse mergulho nos segredos da Mona Lisa, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos que também são apaixonados por arte e história. Vamos continuar desvendando juntos os maiores mistérios do mundo da arte. Nos vemos no próximo vídeo.